Olá, é bom de estar de volta. Hoje nós queremos falar sobre a palavra fragmentos, ou pedaços. Nós vamos ler o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 6. Deve vai ler aqui. E só para você entender o contexto, esse é quando Jesus ele deu comida sobrenatural para os 5.000. Então, aqui no versículo 2 fala assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E agora, pulando para o versículo 9, diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, nós podemos notar no início por que essa pessoa está seguindo Jesus? Por causa dos sinais, ele estava curando pessoas, mas também porque ele está dando comida. E quando você lê depois, você pode ver que Jesus está falando que ele era maná, aquele pão que vem do céu para o povo. Essa, claro que é pão espiritual, ele era pão de vida para todo mundo. Mas ele está providenciando um pão fisicamente para esse povo. E mais importante para entender que quando ele multiplicou todo esse pão e esses peixes, ele multiplicou e o quê? Ele colheu todos os fragmentos, ou pedaços, right? E então, esses fragmentos, ele colocou valor nessas coisas. Cada fragmento. Então, isso é o que nós queremos expressar, que se ele é o pão da vida, e nós somos parte dessa pão, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos o quê? Nós somos parte dele. Então nós queremos entender que nós temos valor e cada pessoa tem valor. Alguns até hoje não entregou a vida para Jesus. Tudo bem, precisa alcançar essas pessoas, mas fragmentos. E a maioria de vocês conhecem, nosso ministério agora está em tipo de acampamentos, camping, em vários lugares. E nós encontramos várias pessoas que já nós chamamos queimado, eles foram machucados pelo corpo de Cristo, para a igreja, pessoas religiosas. E nós não podemos condenar eles nesse sentido, além do que eles não estão focalizando, fixando seus olhos em Jesus. Mas nós precisamos colocar nossos olhos em Jesus sempre. Mas esses fragmentos que foi quebrado do corpo, puxado para fora, tem valor, como esses pedaços, esses fragmentos. Quando Jesus está dando comida para 5.000, ele valorizou aqueles pedaços, aqueles fragmentos. E nós somos fragmentos porque nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. Então, Debbie vai falar mais sobre isso, para você realmente entender melhor. Sim, a gente está falando sobre o valor das coisas que parecem não ter valor, né? Então, os fragmentos, os restos, os pedaços que sobraram. E eu estava lembrando também da passagem daquela mulher que estava pedindo para Jesus ajudar ela, porque a filha tinha um demônio, e Jesus falou para ela que não era certo dar o pão que era para os filhos, não era certo dar esses pães para os cachorros. E no original, se eu não me engano, esses cachorros eram os cachorrinhos, os filhotes, os bichinhos de estimação que muitos têm muito carinho, né, também pelos seus peludinhos, né, seus filhinhos peludos. Mas essa mulher colocou também, ela disse: mas Senhor, até os cães
recebem as migalhas, os fragmentos, os pedaços que caem da mesa dos filhos. Então a gente vê que ela também colocou valor sobre fragmentos, sobre os pedaços, o que parecia ser os restos, as sobras. E Jesus muito valorizou a atitude dessa mulher, porque ele falou: grande é a sua fé, mulher. E a gente sabe que a fé agrada muito a Deus. Então a gente vê que no reino de Deus tudo tem valor, tudo. Isso mostra a grandeza do nosso Deus, que Ele é tão grande, Ele é tão valoroso, que qualquer coisa que Ele criou, até os fragmentos têm valor. Até os fragmentos têm um propósito, podem ser usados por Deus para alimentar outros, para curar pessoas. Então, aquelas cestas que eles recolheram dos fragmentos, dos pedaços que sobraram, não foi apenas para mostrar que Jesus fez um milagre tão grande, e todo mundo comeu o suficiente, sobrou, olha o tanto que sobrou. Jesus valoriza tanto que aquilo ali, as sobras daquele milagre para aquele grupo de 5.000 pessoas que estavam ali, sobrou para eles levarem para casa, para outros que talvez não puderam vir até aquele local, e eles puderam levar de volta para casa fragmentos daquele milagre que trouxe alimento, trouxe vida para aquelas pessoas que estavam longe. Então a gente também, quando a gente deixa Deus trabalhar nos fragmentos, até da nossa própria vida, talvez você está se sentindo fragmentado, né? Despedaçado, você está com coisas na sua vida que você acha que não tem mais valor aquilo, que já está, uma coisa já foi descartado, talvez até por você, por outros. Mas Deus, ele não descarta essas coisas. Ele quer que tudo isso seja aproveitado. Então nós temos que entender, Deus, ele não é que nem nós seres humanos, que nós estragamos muito. Tanta gente estraga tanta comida, né? A gente joga tanta comida fora. E não é só comida, a gente joga roupa fora, sapatos fora, a gente joga qualquer coisa. Parece que hoje em dia tudo está descartável. Até pessoas, né? E aí a gente também está descartando pessoas também que parecem ser pessoas tão fragmentadas, tão sofridas, destruídas, né, pela vida, pelo pecado, sofrimento, que às vezes a gente não coloca o devido valor naquela vida, a gente acha que ela já é um fragmento a ser jogado fora, a deixar ela ficar caído, né, para o lado de fora. Então, nós temos que entender o valor que Deus coloca sobre fragmentos, ao ponto de dizer: recolha-os, coloca em cestas para que eles sejam aproveitados. Então, se você está sentindo-se um fragmento, saiba que Deus quer te usar ainda. Ele pode te usar. Você pode ser usado para alimentar outra pessoa. Você pode ser usado para trazer uma cura para outra pessoa, uma palavra de ânimo para outra pessoa. Então, nunca deixe o diabo te desanimar, fazendo você se sentir uma pessoa pequena, porque Deus usa pequenas pessoas. Olha aqui, pequenas pessoas, pequena Debbie, pequeno Joe. Deus pode nos usar de forma, se a gente se colocar nas mãos dele, assim como os pães e os peixes do garotinho. Parecia pequeno, parecia pouco, insuficiente. Eu tantas vezes chego em locais, eu me sinto pequena, me sinto pouca, me sinto insuficiente ali naquela multidão de pessoas que às vezes parentam ser tão maiores do que eu. Mas se eu me rendo a Deus, se eu me coloco nas mãos de Jesus, Ele pode me usar. Ele pode me usar para alimentar aquela multidão. A pequena Debbie, o pequeno Joe, o pequeno você pode ser usado grandemente por Deus, não só ali, mas o que você é interessante, a gente vê isso sempre. Às vezes a gente vê que as pessoas estão falando da gente. A gente nem pensa. E daqui a pouco a gente conhece um estranho e eles falaram: ah, você
fulano falou de você para mim. Então quer dizer, o que a gente deixa Deus fazer aqui com uma pessoa, isso aí multiplica para outra vida. E a gente acaba vendo que essa multiplicação se estende muito mais além do que a gente pode imaginar. E nós louvamos a Deus por isso. Então queremos encorajar você a entregar ao Senhor os seus fragmentos e a buscar também a redimir todos os fragmentos, todas as pessoas fragmentadas. Não desista de ninguém na sua família, não importa o quanto ela parece estar fragmentada, parece ser uma migalha que já não adianta nem resgatar ou redimir. Todos, Jesus quer redimir todos, quer resgatar todos. Eu quero deve ler no Evangelho de Lucas, capítulo 4, ela vai ler aí, mas para você entender, essa visão e missão do nosso ministério, para alcançar aqueles corações quebrantados. Né? Sim. E, por exemplo, hoje nós estamos numa loja, tinha uma senhora lá que tinha o braço está num tipo de, como chama, sling? Eu não sei, tava enfaixada, tipo... E eu falei para Debbie, vamos orar para ela. E nós pedimos, ela sim, aceita. Então nós oramos por ela. Ela machucou o ombro e braço. Então, nós não sabemos o resultado disso imediatamente. Mas ela agradeceu. Porque não é eu, não é ela, não é você que cura pessoas. É Jesus. Mas Ele quer usar você. Quer nos usar para alcançar pessoas. Que são fragmentos. Mas ela vai ler esses versículos, talvez depois nós temos que explicar no outro vídeo os detalhes. Os detalhes dessa o que Jesus está falando aqui sobre Ele, mas aplica para nós em nosso ministério. Então aqui é o Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então tem muitas coisas aí, mas nosso chamado, cada um de vocês, em Jesus Ele está chamando você para fazer o quê? Alcançar pessoas. Alcançar os corações que está machucado. Pessoas estão machucadas da igreja, religiosidade. Jesus, não, Ele condenou os religiosos. Mas Ele alcançou o povo que estava buscando ajuda. Então, essa é nosso alvo. Com vocês, o corpo de Cristo. Nós estamos fragmentados, alcançando fragmentos. Pessoas fragmentadas. É isso mesmo. E você queria falar do nosso site ou não? Você fala. O que eu falo? Bondservantsoflove.org. Bondservantsoflove.org. Bondservants of Love é servos, escravos do amor. Então, o nosso site, você, se quiser dar uma olhada, mas está em português? Não. Não, então não adianta. Não. A não ser que você fale inglês. Bondservants of Love. Servants of Love.org. Okay? Lá tem muito mais informação. E também tem lá que está também os nossos outros vídeos, né? Tem também acesso do YouTube. Então, você pode buscar em YouTube também. Então, como sempre fixar seus olhos em Jesus e sempre sejam abençoados. Até o próximo.